Leandro não chega. Então hoje vai ser ping-pong, né? Então vamos lá. Pastor Leandro roeu a corda. Eu tô achando que ele ficou com medo da pastora Dilma. Medo porque ele vai vir pregar aqui, já está agendado. E a última vez que ele veio aqui, a mulher ficou olhando ele de cara feia. Ah, meu Deus. Brincadeiras à parte. A palavra mandar é uma palavra muito forte. Muito forte. Então eu prefiro usar a palavra de comando, porque é diferente. Mandar fala de autoritarismo. E comandar fala de dar direção. Sim. Então, dentro de um contexto familiar, nós precisamos ter, ao invés de ordem que eu digo de palavra, tem que fazer, tem que ser, temos que ter palavras de comando. Por quê? Porque tanto a esposa precisa ainda alguns momentos de direção, quanto o esposo precisa em alguns momentos de direção, e os filhos, mais do que todos, precisam de direção. E ninguém consegue dar direção mandando, mas comandando. E aí na questão do comando, biblicamente, o marido deveria ser esse comandante principal. Como já foi dito aqui pela própria pastora Dilma, e eu concordo com ela na questão do militarismo. O marido deveria ser o comandante desta família. Deveria ser, ou deve ser o comandante desta família. É quem deve instruir a família, tanto na parte espiritual, quanto na parte profissional, de orientação dos filhos, até na parte emocional. Esse dever deveria ser prioritário do marido. A mulher, ela vem como aquela que vai ter também comando em determinadas áreas dentro desse contexto familiar. A função de educar os filhos não é do marido, é da esposa. Então a gente vai tendo segmentos dentro da família que precisam estar em ordem. Por exemplo, trazendo para um contexto familiar tradicional, que foge do contexto de hoje, mas para o contexto tradicional, o marido sai para o seu trabalho para ganhar o quê? O sustento, trazer o provento e ser o provedor da casa. Sim. A mulher ficaria em casa, contexto tradicional de família, ficaria em casa cuidando da sua prole, cuidando dos filhos. É o que está, quem só lê a palavra que está em Salmo 128. Ali discorre direitinho. O marido é o provedor, a mulher a roda da sua mesa como planta de oliveira, cuidando dos filhos. Isso é o contexto original de família. Então a mulher tem a obrigação de educar, de ensinar, o marido ser o provedor, e quando esse marido ele chega em casa, ele vai receber agora o quê? As queixas, ele vai receber o relatório daquele dia, da família. E aí ele vai agora reunir aquela família e vai colocar os pingos nos is, vai definir as coisas. É o certo, deveria ser dessa forma, mas não é assim. Não é assim por quê? Porque o contexto original de família mudou. Hoje tanto a mulher sai para o trabalho, quanto o homem também sai para o trabalho, e muitas das vezes os filhos não são educados, ou ensinados, ou acompanhados pelo pai e pela mãe. Eles são acompanhados por uma babá, ou é acompanhado por alguém que toma conta, e muitas das vezes são cuidados pelo irmão mais velho, cara. Então esse é o contexto de família hoje. Então, voltando aqui, quem deveria comandar? O marido, no contexto geral. A mulher, dentro de os aspectos de cuidado, né, como diz lá na palavra do Senhor, no livro de Provérbios
31, né? Cuidado geral da casa. E os filhos, né, com as suas também prioridades e obrigações. Então há uma escala que tem que ser obedecida. E eu paro aqui para depois a gente continuar. Pastora Dilma, dá 6 minutos para ela, que ele passou um minutinho. Dá 6 minutos para a pastora Dilma, por favor. Pastora Dilma, em cima da fala do... Eu sinceramente, eu tô achando vocês dois muito em cima do muro. Eu tenho que me calar hoje. Eu tenho que me calar hoje. Porque como é que eu vou... Faça o papel do pastor Leandro. Não, assim, eu não vou fazer isso não. Como é que eu vou comandar sem ter a autoridade para comandar? Pastora Dilma, fala em cima da fala do pastor. Sim, por favor. sim. Porque tem esposa que tira a autoridade do... Estava A gente observando vai chegar lá. o pastor Jardel falando. Sim. Porque, na verdade, a situação de mandar ou de comando vai depender também do temperamento. Se o homem é fleumático, tem um temperamento fleumático, ele tem um comando? A senhora pode, por favor, explicar o que quer dizer fleumático? Porque tem pessoas que de repente não sabem. A pessoa que tem um temperamento fleumático, normalmente, ela prefere delegar aquilo que é poder dela para o outro. Ela deixa que o outro faça aquilo que é para ela fazer. Ou ela prefere se omitir para não se aborrecer, para não se chatear. Vamos ver isso dentro da Bíblia. Sim. Capítulo 16 de Gênesis, a gente vai ver Sarai tomando o comando, assumindo o comando do relacionamento, da casa, da família, quando ela diz: toma a minha serva, entra ela, porque o Senhor tem me pedido de dar filhos e eu quero filho. Então ela... Mas as consequências foram grandes, hein, pastor? Mas ela assumiu o comando, por quê? Porque Abraão foi fleumático. Ele foi omisso. Abraão se omitiu em tomar a decisão que precisaria ser tomada. Ele aceitou a situação. Aceitou com conformidade. Abraão simplesmente permitiu com que ela assumisse o comando. E aí, todo mundo conhece a história. Depois que ela assume a palavra de comando dentro da casa, foi gerado ali um Ismael, um problema sério dentro da casa, entre ela e Agar, que deixou de ser uma simples serva para ser uma senhora como ela dentro da casa, e ela teve que conviver com isso durante muitos anos. E o que a gente vê aqui, o que eu quero trazer é um paralelo aqui, para que se entenda que não tem um em cima do muro, não. No capítulo 21 de Gênesis... Já tem gente aqui dizendo aqui, ó, desculpa, quem manda é o homem, ponto. Aqui, não, ó, quem manda não é o homem. Aí, ó. E eu vou provar isso. É o pastor Leandro. Eu vou provar que o homem... Pastor Leandro já mandou aqui, avisa a pastora Dilma aí, quem manda é o homem, ponto. O homem não manda. Já mandou. Sabe o que acontece? O homem não manda, ouviu, né? Anota aí. O homem quer que seja assim. A mulher sábia, ela convence o homem e prova que quem manda é ela. Ela convence o homem daqui. Porque Sara persuadiu. Eita glória! Sarai persuadiu Abraão. E no capítulo 21, quando ela está amamentando e começa o deboche dentro da casa da parte de Agar e de seu filho, ela diz: se livra. Mais uma vez ela toma autoridade. Só que a voz de comando, mais uma vez, está com ela. Se livra deste menino da mãe. Porque ele não vai ter parte comigo. E o que a gente vê, deixa eu passar um pouquinho que eu vou falar. O que a gente vê aqui é o próprio Deus descendo e, assinando embaixo aquilo que Sara fala. Pode ler lá, vamos ler? Será que Deus assinou embaixo? Assinou? Não. Faz aquilo que a tua mulher está falando. Por quê? Porque Abraão, além de ter um temperamento fleumático, ele é emocional. Por causa do filho... A senhora está querendo dizer que o Abraão era um frouxo? Não, emocional.
Emocional. Tem homem que é levado pela emoção. Melhor, vou melhorar a palavra. E quando fraco. o homem é Ele era fraco quando emocionalmente. Emocionalmente, quando Fraco. o homem é fraco, a mulher domina. Ela domina, ela manda, ela tem que ser o que ela quer. A voz dentro de casa é dela. Ela que manda. Porque o homem é fleumático. Ele prefere deixar correr frouxo, entendeu? Para ele não ter que se aborrecer. Ele quer chegar, pegar o jornal dele, deitar, ver televisão. Ele quer chegar e não quer se aborrecer, não quer ter problema. Mas ele Então, trabalhou o deixa... dia todo, pastor. Mas a mulher não trabalhou também? Então, e aí? Direitos iguais, né? Não, direitos iguais, bidicamente não. Biblicamente, ele tem a liderança, mas ela tem a administração. Então, já deu o tempo dela? Mas tem que, faz algo assim pra eles. Deus falou. Ouve o que a tua mulher tá falando. Amém? Pastor Jardel. Primeiro, na minha visão, eu vou discordar da pastora Dilma, quando ela diz que aí é uma questão de temperamento. Porque se for questão de temperamento, então nenhum fleumático vai ter condições de assumir comando de nada. Nem na empresa, nem em casa, nem em lugar nenhum. Nem se relacionar, então. E isso não é verdade. Tá? Até porque eu sou fleumático. E eu sou um líder espiritual da minha casa, sou um líder espiritual da igreja a qual eu dirijo, entendeu? A questão é que eu não comando com autoritarismo. Muito pelo contrário, o fato de eu ser fleumático me ajuda e muito em as pessoas me ouvir e aceitar os meus conselhos e as minhas orientações. Então a questão aqui não é de ser fleumático, ou de ser colérico, ou de ser sanguíneo, porque senão vai dizer o que então? Que o colérico ele só comanda porque ele tem na base da força, o sanguíneo também na base da força. Então esses têm potencial para comandar. E muitas das vezes eles destroem mais do que constroem com a sua forma de comando. Então não tem nada a ver a questão aqui de ser fleumático, colérico, sanguíneo, ou outro, né, nesse sentido. A questão aqui, quando ela cita Abraão, e eu gostei que ela citou esse texto, porque quando a Sara teve a voz de comando, não, ela não teve paciência de esperar o que Deus havia prometido. Que o próprio Deus falou, é com ela. Então ela não teve paciência. Então, não foi porque a falta de paciência dela fez com que Abraão a escutasse. Ele errou, porque ele deveria ficar com aquilo que Deus já havia dito. Ponto. Aí quando vem, tanto que é ela que vai agora dizer, bota o menino para fora. Aí eu vou dizer, por que que Deus apoiou a decisão dela? Porque quem criou o problema é quem tem que resolver. E ela estava dando agora a solução. Não foi Abraão que criou o problema, ele criou por omissão. Mas como a própria pastora Dilma falou, ela não usou de autoridade, ela usou de persuasão. Ou seja, é diferente. Você me trouxe o problema, agora você resolve. Agora, aí Abraão não queria fazer aquilo. Ele só aceitou a ordem da mulher porque Deus falou, faça o que ela está mandando. Porque ela não criou, então agora é ela que está tomando, deixa ela agora resolver. Então ela foi mandona. Ela foi mandona, ela não foi, ela fez algo que não era para ela fazer. Se fosse para ela fazer, daria certo. E Abraão se omitiu naquilo que ele era para fazer. E aí Deus teve que intervir agora, porque é um filho que está sendo mandado fora, lançado fora, e Abraão não quer fazer isso. Ele não ia fazer se Deus não mandasse. E ele ia ter que aceitar. Se ele falasse, eu não vou mandar, e Deus não intervém, acabou, ele era o patriarca. Ela ia ter que aceitar, até porque a gente trazendo aqui para o contexto que a gente tem aqui de Efésios 5, meu reverendo, nós vamos entender o seguinte, que está falando de autoridade aqui, de comando, muito mais na parte espiritual do que em outras áreas. Aqui está fazendo uma comparação de Cristo com o marido, da igreja com a esposa. Isso aqui Cristo está trazendo para o âmbito espiritual. E aí, entrando nessa questão espiritual,